Bom dia, pessoas lindas do meu coração. Hoje vamos falar um pouquinho sobre paradigma sobrenatural. Afinal, né, quem já deu rolê aí nos vídeos sabe que eu dividi entre dois macro paradigmas. De um lado temos o paradigma sobrenatural e ele se divide em inúmeros outros paradigmas. E do outro, o paradigma biopsicossocial, que é o paradigma sobre o qual eu falo. Agora vamos entender por quê. Ao longo dessas lives, ao longo da minha interação com a galera do ocultismo, eu fui entendendo um punhado de coisas sobre o paradigma sobrenatural, por que as pessoas tendem a acreditar no sobrenatural. Claro que, inicialmente, a gente já sabe, né? A gente acredita porque foi ensinado a acreditar. Essa é a primeira parte, a parte mais básica. E então, quando eu estava no meu caminho de estudo, eu fui cada vez mais saindo fora, né, do sobrenatural, desacreditando mesmo completamente, né, até que eu desacreditei completamente. E eu imaginava, né, que as pessoas que trilhassem, né, o caminho do ocultismo acabariam também fazendo isso, principalmente se você está trilhando o caminho na área de magia do caos, ou na área de telema, ou na área de hermetismo, ou no taoísmo, ou no budismo, até mesmo na cabala, né? Porque é natural que a gente que a gente sinta a necessidade de desconstruir as nossas crenças, né, para, afinal, dominar o mecanismo de crença. Então, dentro do sobrenatural, o que a gente sabe, que a gente percebe de forma muito clara, principalmente em países muito religiosos como o Brasil, é que nós somos condicionados a acreditar no sobrenatural, geralmente dentro do paradigma de alguma religião. Nesse caso, aqui no Brasil, o cristianismo, a Umbanda, o espiritismo, né, as maiores religiões aqui, e todas elas, né, apresentam um paradigma sobrenatural, né, de acreditar que existe algo além de deuses, entidades, outras dimensões, céu, nosso lar, ou reencarnação, e por aí vai. Então, a primeira base, né, do paradigma sobrenatural, né, do sobrenatural em si, do porquê que a gente acredita nele, aqui a gente foi levado a acreditar, né, condicionado a essas crenças, porque afinal, se a gente nasce numa família cristã, a gente naturalmente será condicionado ao cristianismo e por aí vai. Claro que muitas vezes quando a gente sai da religião, né, da nossa família e vai ali para o ocultismo, para a magia, a gente acaba levando o paradigma sobrenatural também para o ocultismo. Ele é muito difícil de ser desvinculado. E aí eu fui, né, pesquisar aí o porquê. Por que é tão difícil para as pessoas se desvincularem do paradigma sobrenatural? E eu percebi que o primeiro, né, e o mais básico motivo, ele está ligado ali ao nosso medo da morte. Simples assim, né? Afinal, esse medo da morte, né, esse instinto de sobrevivência, é algo que é muito forte na gente. Então, a gente tem medo da morte normal e a gente não consegue lidar muito bem existencialmente, né, com a nossa finitude. Pensar que um dia a gente vai morrer ou que nossos entes queridos vão morrer. Então, é um conforto muito grande que o paradigma sobrenatural dá, né? Porque, afinal, ele dá uma esperança de que você ou as pessoas que você gosta vai continuar existindo em outro plano ou reencarnar, né? Ou qualquer coisa que vocês queiram acreditar. Ou seja, basicamente, né, inicialmente, é muito uma questão de conforto perante a nossa finitude, né? Achar que existe algo além, né, que a gente não vai simplesmente deixar de existir, ou que nossos entes queridos estão vivendo em outro lugar, né, ao lado de Deus, ou viram uma estrela, que isso dá conforto à nossa mente, né? E geralmente a gente precisa de um certo conforto mental para conseguir viver bem, né, para não ficar louco. Senão a gente fica aí
desfragmentado em dissociações cognitivas, né? E fudeu. Então, para essa parte, para o conforto perante a morte, né, o paradigma sobrenatural ele funciona muito bem. E uma outra questão que é interessante, que eu percebi, inclusive, ela de uma forma muito forte numa live, né, que alguém comentou, e aí eu falei, cara, é mesmo, né? Existe um fator que segura o sobrenatural na mente humana, que está além do simples medo da morte, que é o julgamento divino. Isso é algo muito interessante, porque, afinal, nós vivemos em um mundo material em que não há justiça. Tudo bem, há determinados níveis de justiça aqui no nosso mundo material, mas não é uma justiça real, né? Afinal, por que a gente, sei lá, nasce pobre, sofre, né? Pessoas morrem à toa, etc e tal. Então, assim, é muita injustiça que ocorre no nosso mundo material e é muito difícil de lidar com esse tanto de injustiça de forma racional, é muito complicado a gente pensar que a gente está sendo o tempo todo injustiçado aqui e aí morreu, acabou e pronto. Então, a busca pela justiça divina, né, seja as entidades te ajudando no dia a dia, ou depois da morte você conseguir o céu, né, depois de você sofrer a vida inteira, você conseguir seu local de redenção e ficar de boa, tranquilo lá. Ou seja, essa ideia da justiça divina, né, ou então de pessoas que te maltrataram, aí você fica de melhor, né, com a ideia de que ou o karma vai lá e bater na pessoa, ou a pessoa vai para o inferno, ou algo do tipo. Então, essa questão da justiça, ela está muito ligada também a uns pilares, né, da crença do sobrenatural, que afinal a gente fica vivendo, sofrendo aqui e tudo mais, a gente fica com essa esperança de que vai haver algum tipo de justiça, coisas da vida. Então isso mantém também a nossa mente de certa forma mais tranquila. Por quê? Porque a gente acredita que o sofrimento que a gente está tendo aqui, em algum momento, a gente vai receber algo melhor, né? Ou ir para um lugar melhor, e por aí vai. Tanto que no cristianismo tem muito disso, né? Que os sofredores terão o reino do céu e por aí vai. E a outra questão que mantém também, né, o paradigma sobrenatural bem forte é a solidão mesmo, a carência de ter alguém cuidando da gente. Afinal, os seres humanos eles são os animais que mais demoram para amadurecer e se tornarem independentes, né? Afinal, a gente está aí, vive às custas dos nossos pais durante 20, hoje em dia está até 30 anos, né? Então, assim, aí depois que a gente não tem mais a família, né, ou não tem um pai ou mãe, a gente fica sozinho no mundo, então a gente sente a necessidade de buscar essas entidades divinas para ficar no local, né, assumir ali o local da paternidade ou da maternidade na nossa vida, né, de cuidar da gente. Afinal, depois de 30 anos sendo cuidado, a gente precisa, né, de sentir algum tipo de segurança, né, entidades que estão ali fora no sobrenatural, mas estão cuidando da gente. Basicamente, assim, até então, foi o que eu percebi de mais forte, né, das questões emocionais mais fortes, mais poderosas que mantêm a manutenção da crença no sobrenatural. E é interessante demais, né? E assim, funciona, de certa forma, muito bem para a questão do conforto, né? Do conforto mental. No entanto, para algumas outras coisas não funciona muito bem, né? Porque às vezes você vai ficar achando que tem que sofrer mesmo nessa vida, porque você fez mal na vida passada e você está pagando um karma, etc. Você acaba não vivendo bem essa vida. Então, assim, tem as partes bacanas, né, interessantes, né, para manter a nossa mente sã, ou manter a gente seguro, ou dar conforto. Agora, por outro lado, entre toda a questão de julgamento, né, de, tipo assim, o universo está contra mim, ou então o Deus não gosta de mim,
Então, você fez algo na sua vida, na sua reencarnação passada e está pagando, né? Então, assim, isso daí, né, acaba mantendo algumas pessoas em um problema do conformismo, né, de que a vida é assim, sofrimento, e só depois, né, na outra vida que eu vou poder ser feliz, etc e tal. Então, assim, tem várias problemáticas. Então, a primeira parte é essa, você entender aí, né, caso vocês acreditem, né, no paradigma sobrenatural, entender o porquê, né, quais são os mecanismos mentais, né, que estão sendo ali base dessa crença. Né? Se a base dessa crença foi simplesmente condicionada, né? Você aprendeu a acreditar, e aí seu mecanismo de crença ali já foi contaminado, digamos assim, e você não consegue fugir desse condicionamento, ou porque realmente existe a ideia, né, de que um ser superior, ele está cuidando ali da gente, né, não deixando a gente só nesse universo, ou se precisa-se de outras vidas, né, o negócio não depois da morte, né, tipo assim, a gente ter outra vida, os nossos entes queridos estarem vivendo em algum outro lugar. Então, assim, compreenda aí, né, qual que os motivos básicos mentais mesmo, que, assim, que tem alicerce na sua mente para manutenção da questão do sobrenatural. Isso é muito importante, por quê? Porque, afinal, uma das partes mais básicas da magia do caos é a gente ter controle sobre o nosso mecanismo de crença. E se a gente tem uma crença que a gente não consegue entender, né, ou controlar, então é porque a gente está sendo controlado por ela. Então, cadê o nosso controle aí? Então, a gente tem que ter controle do nosso mecanismo de crença. Para isso, a gente tem que compreender os motivos pelos quais a gente crê naquilo que a gente crê. Abandonei a ideia de algo após essa vida. A ideia de depender de um julgamento cristão só me causava dor. Eu estou aprendendo a controlar essa crença. Muito bom. Então, vamos começar nessa parte aqui que é bem interessante, né? Se eu não sofrer, eu não vou para o céu. Bom, observe que até então, tudo que eu falei é sobre algo pessoal, né? Da nossa crença pessoal e dos mecanismos mentais pessoais que a gente tem, né? Para fazer essa manutenção desse sistema. Mas é muito fácil de vocês observarem que nas grandes religiões, geralmente, se utiliza esses mecanismos de julgamento e de pecado e coisas do tipo, e sofrimento, etc. e tal, também para manipular as pessoas, manipular a massa. Afinal, imagina só, a gente está aqui num sistema que é sinistraço, ridículo, absurdo, para manter o gado, né, quietinho, né, e não fazer revolução. Aí cria-se, joga-se, ventila-se muito essa ideia de que se você sofrer, você vai pro céu, você vai ter algo depois, você vai ser recompensado por Deus, etc e tal. Aí continuam explorando as pessoas, Não se preocupe, um dia você vai ser recompensado, e por aí vai. Então, isso é muito utilizado para manipulação de massas. Claro que se vocês estão aqui, né, pelo menos vocês não estão sendo manipulados dessa forma. Mas observe como que esses nossos mecanismos mentais, eles são muito fáceis de serem manipulados. Só de alguém chegar e falar, não, o seu sofrimento aqui é só hoje, então, sei lá, você vai reencarnar, você vai para o céu, você vai para Valhalla, sei lá, qualquer coisa. Assim, algo que faz com que as pessoas acabam mantendo, né, e aceitando o mundo de hoje, né, a vida como ela está, né, aceitando esse sofrimento, aceitando injustiças e por aí vai. Então, assim, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esses mecanismos internos para que a gente não caia, né, nesse rolê, né, que senão
Se a gente não controla a própria mente, você sabe como é que é, né? Outras pessoas controlam. Ah, você desconsidera totalmente a possibilidade de haver um plano metafísico espiritual? Se sim, tal convicção não se caracteriza também como uma crença? Eu não acredito em absolutamente nada. É um tipo de descrença, sim. No entanto, eu não considero como uma crença na medida em que não é o meu mecanismo de crença que funciona. Meu mecanismo de crença ele está aberto para todas as possibilidades factuais que eu possa viver. Então, assim, o que eu faço é não acreditar em absolutamente nada que não seja factual. Então, aí que entra o experimentalismo, a prática, o empirismo mesmo. Ou seja, para que eu vou acreditar em algo que eu não tenho acesso factual? Entende? Então, não é uma questão de crença na medida em que não é o meu mecanismo de crença funcionando, entendeu? É a simples descrença baseado na não possibilidade, né, da existência disso na minha vida factual. É claro que não, descobriram que nós vivemos numa matrix real, simulação de computadores. Não, descobriram, abriram uma outra dimensão ali, realmente existem os orixás, né, a gente teve contato com eles. Aí eu, olha, né, então assim, depois que esse conhecimento se torna factual, né, real mesmo, aí beleza. Aí não depende de crença, sacou? Porque, afinal, a grande questão do paradigma sobrenatural é que a gente crê sem saber. Sem saber. A gente acredita porque, sim, ele funciona só dentro do nosso mecanismo de crença. E é claro que isso não invalida as experiências espirituais de forma alguma. Né? Você está lá na gira da Umbanda, que eu adoro, estou lá invocando, incorporando orixás e por aí vai. Então, você sofreu uma catarse espiritual, né, do Espírito Santo mesmo. Tudo isso que acontece realmente com as pessoas. Isso é real dentro da mente delas e dá até para perceber. Principalmente a galera da Umbanda percebe isso de uma forma muito mais clara, né? E quando a pessoa incorpora, ela vira outra personalidade, ou então ela fala coisas sobre sua vida que a pessoa não saberia, etc. Então, existe uma realidade factual por trás disso. No entanto, a minha explicação, né, percepção sobre isso, não parte do paradigma sobrenatural, né, parte do paradigma biopsicossocial. Acreditar no sobrenatural é um mecanismo de crença, mas não acreditar na existência do sobrenatural talvez não... eu acabei de explicar isso. O mecanismo de descrença, né? Desacreditar é muito mais difícil do que acreditar. Essa é uma parte muito doida. Principalmente quando a gente está vivendo em uma sociedade que acredita isso. E nisso a gente vai entender de uma forma muito mais profunda com o nosso psicólogo favorito, Jung, quando ele fala sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo. Dentro da nossa sociedade, as informações que passam, né, perpassam aqui na nossa cultura, todas elas têm níveis de realidade mental. Né? Então, assim, independente da existência de um plano metafísico sobrenatural, existe dentro, né, dessa teia de informação, né, dessa teia informacional entre os humanos, existe, né, esse sobrenatural, ou essa metafísica, porque afinal está vivendo, está ali, né, funcionando na mente de várias pessoas. Então, quando você vai, por exemplo, em qualquer tipo de ritual religioso, você vê que existe realmente uma catarse espiritual, social ali naquele meio. Isso é real, mas não necessariamente sobrenatural. Claro que aí que vai depender, né, da crença de cada um. Né? Que aqueles que creem que é sobrenatural vão acreditar, né, vão, como se fosse um viés de confirmação, né?
nossa, eu tive uma catarse aqui, uma epifania, ou então eu tive tive a presença do, sei lá, o Espírito Santo, ou angelical, etc. Tal. Aquilo, todas essas experiências espirituais acabam servindo de viés de confirmação dentro do mecanismo de crença sobrenatural. Afinal, para, tipo assim, as pessoas que geralmente não estão em nenhum rolê espiritual, nem religião, nem nada, acreditam no sobrenatural só assim, a partir daqueles fatores básicos que eu falei no começo, eles não têm a experiência do sobrenatural no dia a dia e tudo mais. Então, aquela crença no sobrenatural fica meio que suspensa, né? Só acredita, só volta aquilo na pessoa em determinados eventos, como, por exemplo, a morte de algum parente. Aí vem de novo, né, aquela questão de, ele está lá no céu com Deus, e por aí vai. Mas para quem está no rolê, né, espiritual, dentro de religiões principalmente, a gente tem isso, a gente tem essa experiência mental que realmente se parece muito com algo metafísico e sobrenatural. E aí, isso entra num viés de confirmação, né? Alimenta mais ainda a nossa crença. A grande questão aqui, gente, só para deixar claro, ó, eu não estou falando para vocês desacreditarem dos paranauês, não. A grande questão é compreenda o seu mecanismo de crença para você conseguir controlá-lo. Esse que é o rolê. Eu continuo indo nos meus rolês espirituais, Umbanda e por aí vai. Adoro. Só que sem observar pelo paradigma sobrenatural. Eu sou ateu? Sim. Ateu cético. Teve algo que você considerou acreditar que faz você questionar a sua descrença? Teve uma coisa muito interessante que aconteceu quando eu tinha uns 12 anos, eu vi fantasmas algumas vezes. E naquela época eu já era, né, já tinha saído do cristianismo, não era completamente ateu, não. Mas eu já tinha saído fora do cristianismo, mas eu vi fantasmas. Então isso ficou na minha mente por um bom tempo, a existência do sobrenatural. Eu virei ateu, mas na verdade é um ateu só de ter saído do cristianismo. Mas depois eu mantive ainda a ideia de reencarnação, a ideia de mundo espiritual, né? A crença do sobrenatural ainda se manteve ao longo da minha adolescência, até que eu continuei estudando muito ocultismo. E aí eu falei, mano, não faz sentido mais eu acreditar no sobrenatural, e deixei pra lá. Coisas da vida. No caso de uma entidade incorporar e falar algo que não teria como médio saber, pois não conhece o consulente. Isso entra se você considerar isso fora, né, do sobrenatural, isso vai entrar na parte de mentalismo mesmo, né, de leitura fria, né, e por aí vai. Quem deu um rolê aí nessa área da psicologia, né, é meio que mentalismo mesmo, você faz uma leitura fria da pessoa. Claro que a pessoa não sabe fazer isso, né, mas a incorporação dela, né, capta isso de forma bem mais consciente. Então, seria bem, né, bem dentro dessa área mesmo de mentalismo e leitura fria. E não tem tanto segredo assim, né, cara? Porque, no final das contas, as pessoas, geralmente, elas têm problemas muito parecidos, muito similares. Né? Todo mundo vivendo as mesmas histórias ao longo da vida. Não sabemos bem lidar com o vazio, é mais confortável buscar uma crença para encaixar naquele espaço. Sim. E aí entra aquela questão que eu falei, né, sobre a solidão existencial, né, de que às vezes a gente está sozinho aqui mesmo no mundo material, e se não tiver nada lá fora, né, se não tiver deuses, nem entidades, nem nada, aí a gente está completamente sozinho, mano. Isso é uma parada muito doida. Para algumas pessoas, imagino que para a maioria das pessoas, isso é uma das partes mais desesperadoras e tudo mais. Eu tive uma experiência bem diferente com isso. Quando eu me desvinculei dessa ideia, eu me senti, na verdade, livre. Completamente livre, em vez de se sentir sozinho. Eu acho que talvez porque eu me livrei de toda aquela pressão, né, da religião, do julgamento e etc.
Pode ser isso, mas eu me senti muito mais livre do que sozinho. A maioria das coisas que o mundo diz que são reais, não são. Vide a ideia de justiça. Eu sou agnóstico. Se existir espírito, ok. Se não existir, ok também. Isso aí. Exato. Essa questão da justiça é muito complicada, né? Afinal, se a gente não tem a justiça no mundo material, a gente busca a justiça lá no mundo sobrenatural. É foda. Porque, afinal, né, a gente está vivendo esse sistema doentio aqui. Aí, bicho, a gente sempre tem que estar, né? Ter algum tipo de conforto de que vai ter justiça em algum lugar. Fazer um processo parecido desde a minha saída do cristianismo, sim. Isso é um processo que parece que é natural. Ao longo do caminho, se a gente continua, né, claro, trilhando o caminho da magia, né, se a gente não está na magia só para resolver os problemas mundanos, se a gente está realmente estudando, né, passando lá pelo autoconhecimento, autocontrole, autodesenvolvimento, eu acho que é inevitável que a gente consiga se desvincular de diversas crenças, principalmente do sobrenatural. Isso vai acontecendo de forma natural. E não que a gente não possa acreditar, a gente só não precisa. Né? Porque é super legal também, cara, sei lá, e, pô, mano, vou acender um cigarrinho aqui pro meu Exu, que o Exu tá aqui do meu lado, sacou? Isso é super legal, mano. Super bacana. Mentalmente, isso é muito bom. E é dessa forma que a gente utiliza ao nosso favor. Né? Porque a primeira coisa é desconstruir todas as crenças para dominar o mecanismo de crença. Então, ali, desconstruir como? Fazendo essa análise aí que eu propus lá no começo. Você acredita por quê? Porque você foi condicionado, porque você tem medo da morte, você tem problemas com a questão de justiça, ou a solidão no universo. Geralmente é uma dessas 4 coisas, ou as 4 ao mesmo tempo. Né? Então, assim, desconstruir isso faz parte de um processo de autoconhecimento. Porque, afinal, você está ali realmente descobrindo o porquê que você acredita naquilo que você acredita. Então, assim, isso faz parte do processo de autoconhecimento. Então, depois disso, você vai lá e consegue, né, entender melhor, se compreender melhor, e aí escolher no que acreditar, né? Dominar o seu mecanismo de crença. E aí você pode, tipo assim, você ganha muito mais poder, né? E coragem mesmo, né? Depois que você compreende o seu mecanismo de crença e domina ele. E aí você pode acreditar no que você quiser, na hora que você quiser. Originalmente eu sou ateu e cético, mas eu manipulo o meu mecanismo de crença. Então, de vez em quando, eu troco uma ideia ali com seres astrais, com entidades, com deuses, e boa, tipo assim. Só que, assim, para mim, isso tudo é o quê? Uma construção mental, dentro do meu universo mental. Trouxe todo mundo para dentro. Só precisamos comer também furunfal, o resto é ficção. Pior que é, mano. Sendo descrente, como você consegue tirar proveito dos rolês espirituais e do uso de toda ritualística e simbologia mágica, sabendo que é tudo de mentirinha? Ué, mas não é porque é tudo de mentirinha que não seja real, cara. Isso, se vocês tiverem lido alguma coisa de livros de ocultismo mesmo, até mesmo Libernu fala sobre isso. Né? A ritualística, ela serve como um psicodrama, como um teatro mesmo, para que a gente atinja certos níveis de transe, ou de transe, ou de crença, ou de atenção. Lembrem-se que a magia funciona através de 3 coisinhas básicas, né? Mecanismo de crença, mecanismo de gnose, mecanismo de atenção. Um ritual, independente de qualquer que seja, ele está utilizando muito bem essas 3 coisas. Né? Afinal, tem a parte ritualística, que você tem que ter atenção naquilo que você está fazendo. Tem a parte da gnose, né? Que é o transe que você entra ali dentro daquele ritual. E a parte da
do mecanismo de crença, né? Porque se você tá lá fazendo ritual, cara, você tá acreditando nele. Então, assim, todo o teatrinho, ele é real para que aquilo funcione dentro da nossa mente. A preparação do ritual, ele tá ali funcionando para preparar o seu universo mental. Tem gente que acha que, assim, o ritual é as coisas físicas que você está fazendo ali. O ritual, na verdade, ele está acontecendo aonde? Na sua mente. Seja você ter gastado dinheiro para comprar um tanto de coisa, etc e tal, dar atenção àquilo, colocar energia. Então, assim, funciona muito bem, é ótimo. E eu nunca fui muito, né, de fazer rituais, quer dizer, a não ser os rituais coletivos de ayahuasca, mas ritual sozinho, por exemplo, eu fiz o ritual caótico de choque de egrégora e adorei, mano. E continuo fazendo direto, todo mês. Porque a ritualística é muito legal, aquele teatro é bem legal. Só que eu só sei como é que ele funciona. Mas não é só porque eu sei como ele funciona que eu vou deixar de acreditar nele. Tem gente que acha que é muito assim, né? Tipo assim, não, só porque é psicodrama, né? Então não funciona. Não, pô. É exatamente porque é um psicodrama que funciona. Sempre fiz evocações a partir do momento que comecei a fazer invocações, faz a diferença. Dica minha. É mesmo. Isso é muito comum, né? Que quem forte o paradigma sobrenatural, é muito comum que ao fazer qualquer tipo de ritual, de magia, etc., só faça evocação. Por exemplo, você vê isso muito no grupo, com servos astrais. Dificilmente você vê alguém fazendo invocação, é sempre pedido e agradecimento, né? É a magia dos pedintes. É sempre se pedindo alguma coisa para a entidade. Inclusive eu esqueci dessa parte. Tá aí o quinto motivo básico pelo qual as pessoas mantêm o paradigma sobrenatural, que é o pedir. Você ter alguém para pedir, mano. Isso daí é... Nossa, como é que eu esqueci desse? Esse é o mais comum, né? Você ficar aí, uma galera, né, nessa vida de pedinte, pedindo coisas e etc e tal. Aí só na evocação e pedindo, evocação e pedindo, pedindo, pedindo. Claro que depois que você, né, tá trilhando o caminho da magia, entrou mesmo para dar o seu rolê na magia do caos, você vai ver que invocar é o mais legal, né? Porque você está trazendo ali para dentro de você aquele conjunto de características e habilidades e desenvolvendo, né? Eu sempre fui muito descrente, mas o caos sempre foi muito movimentador das minhas ideias, que eu encontrei espiritualidade de várias formas. Muito bem. Inclusive, há um certo problema, né, das pessoas acharem que não existe espiritualidade sem o sobrenatural, que a espiritualidade está ligada ao sobrenatural, mas não. Na verdade, não. Quando você pega taoísmo e budismo, que são filosofias orientais profundamente espirituais, aquilo ali são religiões ateias. Eles não acreditam no sobrenatural, não se passa nada sobre o sobrenatural. Tudo é paradigma mental e é totalmente espiritual. Então, assim, não caia nessa onda de que é necessário acreditar no sobrenatural para dar o seu rolê espiritual. Não é. Eu estou nesse rolê aí há mais de 20 anos, né? Permaneço ateu, mas dando cada vez mais saltos profundos na minha espiritualidade, cara. Então, assim, uma coisa não está totalmente conectada à outra, embora muita gente considere, né, que a espiritualidade ela tenha que estar ligada ao sobrenatural, mas não. Vai lá estudar budismo e taoísmo para você ver. É um rolê. Vai estudar hermetismo. O que tem de sobrenatural do hermetismo? Nada. O que tem de sobrenatural na magia do caos? Nada. É até engraçado, né, falar isso. O que tem de sobrenatural na magia do caos? Nada, porque realmente nada. O paradigma da magia do caos, ele é biopsicossocial. Você vai ler os livros e vai perceber isso. Mas por que as pessoas agradecem certos astrais? Ué, porque você pode utilizar qualquer coisa utilizando, né, o seu paradigma, o seu próprio paradigma. Mas
A parte básica da magia do caos não é sobrenatural, é biopsicossocial. Psicodrama funciona. Vejo o uso direto na constelação familiar e muitos gostam mesmo, envolvendo necromancia e crença. Sim, o psicodrama ele está em toda parte, gente. O que vocês acham que é aquele show lá que é feito dentro de igrejas evangélicas, né? Do pastor versus o diabo e etc e tal? Aquilo ali é um psicodrama muito bem construído, justamente para fazer um banimento ali de todas as pessoas que estão assistindo, cara. Funciona. O psicodrama funciona muito bem. Não é só porque a gente sabe que é apenas um teatrinho que ele não funciona. Não, ele funciona, pô. Quando a pessoa invoca um arquétipo ou servidor para obter determinado desenvolvimento, isso é temporário ou a mudança é permanente? Existe uma parte da mudança que é permanente. No entanto, dependendo do tipo de invocação ou do tipo de habilidades e características, ela vai ser temporária ou vai ser só um nível. Vamos pensar num exemplo básico de Decarnal, por exemplo. Você quer ser uma pessoa sensual, né, atraente. Aí você começa a invocar a Decarnal. No dia da invocação, né, você invoca lá antes de ir pro rolê, mano, você é a própria Decarnal no rolê. Aí no outro dia, você acorda, você já perdeu um pouco daquela energia. Mas um nível você já adquiriu internamente. Aí, se você continuar invocando, aí você consegue, né, pegar para si todas aquelas características e habilidades, né, e ficar de boa. E é o que eu faço, né? Eu continuo invocando um tanto de gente até que eu obtenha todas as características e habilidades possíveis. Então, assim, é só continuar. O que pode proteger alguém? Uai, gente, o que pode proteger alguém? Se a pessoa desacreditar em magia, isso já é proteção. Ou se a pessoa acredita muito que tem uma entidade protegendo ela, isso é proteção. Se a pessoa tem controle mental, isso é proteção. Se a pessoa usa amuletos, quaisquer que sejam, de proteção, está protegido, porque a mente dela, né, ela sente protegida. Se a pessoa é uma pessoa segura de si, está protegido. Então, assim, a proteção ela existe em diversas formas. A minha maior proteção, por exemplo, é a descrença no sobrenatural. Ela é uma das minhas maiores proteções. Afinal, se eu acredito que não existe nada de sobrenatural, eu estou extremamente protegido de qualquer tipo de coisa. Para além disso, tem várias outras proteções. Mas, tipo assim, tudo pode ser proteção, mano. Se a pessoa estiver bem de vida, proteção. Se ela estiver feliz, proteção. Então, assim, são vários fatores possíveis que faz a pessoa se sentir protegida. Quando você disse que dá um rolê com os arcanos maiores do tarô, seria invocação? Sim. Às vezes, se eu quero só trocar uma ideia, eu posso até fazer uma evocação. Quando eu tiro o tarô para mim mesmo, por exemplo, aí eu costumo conversar com as cartas, aí seria uma evocação. Mas, no geral, quando eu trabalho com arquétipos, para invocação mesmo, porque, afinal, eu quero obter para mim aquele conjunto de habilidades características. E se funciona, o povo evangélico parece que recebeu uma lavagem cerebral. Mas é isso. Qualquer tipo de psicodrama que funciona muito bem alimenta, né, o viés de confirmação da pessoa, que alimenta o seu mecanismo de crença. É um rolê, mano. Invocação é tipo harmonização facial. O corpo nunca absorve tudo, sempre fica um pouco. A invocação, para você conseguir absorver tudo, você vai ter que fazer muitas vezes, esse que é o rolê. É igual você aprender uma coisa nova, né? Você está aprendendo lá a tocar violão, aí você vai conseguir tirar a sua primeira música, você tem que continuar, né, treinando, né, até conseguir tocar bem. Então, com a invocação é a mesma coisa. Você vai continuar invocando até finalmente conseguir obter todas aquelas características e habilidades que você está buscando. Bom dia, Mi. Como você está de forma divinatória?
eu uso só para autoconhecimento. Eu estou treinando vários tipos de tarô. Por exemplo, tem vários tipos de tarô, né? Então, aí eu vou treinando a leitura, né, fazendo sempre uma leitura sobre o meu momento presente. Então, geralmente, eu jogo a Cruz Celta, né, que são 10 cartas, e aí eu faço a leitura daquele meu momento. E aí eu aproveito e vou me familiarizando melhor ali com as cartas, com os arquétipos e tudo aí. Mas é sempre assim, é sempre Cruz Celta e sobre o meu momento presente. É bem assim, na onda do autoconhecimento. E é isso, povo lindo do meu coração. Vou fazer o resumão geral, porque muita gente chegou atrasado aí. 1. Conheça a sua crença. Conheça a ti mesmo. Geralmente, as pessoas que tendem a manter o paradigma sobrenatural, elas, né, são baseadas em cinco questões mentais internas. A primeira é a mais básica, né, que é o condicionamento. Você foi condicionado a acreditar, então você continua acreditando. Isso é o mais básico. Afinal, a gente nasce numa família cristã, a gente, pelo menos ali na primeira infância, a gente vai acreditar. Porque a gente não tem muito controle, né, sobre nossa crença. O outro, né, por que as pessoas se mantêm? Um dos principais é o medo da morte, né, questão existencial. Afinal, nossa, meus entes queridos morreram, espero que eles estejam no céu, ou reencarnaram, eu vou morrer, espero que eu vá para o céu, ou reencarne. Então, assim, o medo existencial é uma das questões mentais que faz a manutenção ali da crença no sobrenatural. A outra questão é a questão da justiça. Afinal, a gente sofre demais aqui nesse sistema ridículo aqui que a gente vive, né, e a gente gostaria de ter algum tipo de justiça divina, né, então receber depois lá no céu alguma coisa, etc e tal. A outra questão é a solidão, né, afinal nós somos seres humanos que fomos cuidados durante 20, 30 anos, então a gente é muito carente, então a gente precisa de alguém para cuidar da gente, então que seja entidades sobrenaturais que estejam cuidando. E a quinta, né, que rolou no meio da live foi o lance de pedir. Os pedintes. Eu preciso pedir alguma coisa. Então, assim, para que eu vou pedir? Vou pedir para um ser sobrenatural. E por aí vai. Então, ó, vai lá e conheça a ti mesmo. Conheça o motivo pelo qual você acredita. Essa é uma jornada muito bacana, e vai fazer com que você consiga controlar o seu mecanismo de crença, porque afinal esse que é o rolê, né, velho? Se a gente não controla o nosso mecanismo de crença, então a gente não tá com controle nenhum sobre a nossa mente. Então, controlar o nosso mecanismo de crença é uma coisa muito básica dentro da magia do caos. E dentro do ocultismo em geral, eu diria. Então, a força mágica de alguém que tem um controle mental vai ser maior do que a força mágica de alguém que não tem, né? No caso de disputas mágicas. Exatamente. É uma pessoa que controla a própria mente, ela tem mais poder do que uma pessoa que não controla a própria mente. E dá para você perceber de uma forma bem clara, né, nos descontroles emocionais das pessoas. Quanto mais a pessoa for uma descontrolada emocional, mais fácil é de controlá-la. Isso é muito doido, né? Por isso que eu sempre falo, vai lá, controle suas emoções, controle suas reações. Se a proteção pode vir de uma crença sobrenatural, pode ser útil ter as crenças também. Sim, gente, sim, é útil para algumas coisas, mas saiba utilizar ao seu favor, esse que eu vou ler. Crenças sobrenaturais podem funcionar e somar, ao invés de fugir dela, pode ser interessante agregar? Pode sim, desde que você esteja no controle. O grande rolê é esse, gente. É você estar no controle. Né? Tem problema nenhum, sei lá, e ficar acreditando no sobrenatural. Nossa, eu tenho uma crença absurda que Jesus me protege, assim, ele tá aqui igual um guardião, me protegendo de tudo, sem problema, mano. Sem problema, afinal, você tá utilizando isso para algo bom, né? Algo bacana.
problema é quando você não está no controle das suas crenças e você acaba ficando nessa loucura aí que a galera fica. Esse que é o rolê. Então, saiba utilizar o seu mecanismo de crença. Então, quer acreditar que Exu é o meu orixá, ele me protege. Ele está o tempo todo me protegendo aqui. Ogum também, sempre lá com a espadinha dele matando os dragões. Isso aí, ó. Sou protegido por todos os orixás, mano. E isso que é o rolê. Ué, ótimo, fantástico, maravilhoso. A questão é, saiba, né, conheça os seus mecanismos de crença, controle o seu mecanismo de crença. Porque o grande rolê aqui, gente, é a gente deixar de ser escravo dos nossos mecanismos para se tornar mestres dos nossos mecanismos. Tudo é mecanismo. Ego é mecanismo, medo é mecanismo, crença é mecanismo, atenção, tudo isso é mecanismo. Só que em vez da gente ser escravo deles, a gente vai ser senhor deles. Isso que é o rolê, sacou? Conheça-te, domina-te e transforma-te. Muito bom. E só lembrando esse resumão aqui da Gabriela, conheça, domina e transforma. É o que eu sempre falo. Qual que é o rolê do caminho mesmo da magia? Autoconhecimento, autocontrole e autodesenvolvimento. O controle da mente é muito interessante mesmo. Você atrai o que mentaliza a ponto das chances disso acontecer. Sei lá como acontece. Existe toda uma explicação sobre o porquê acontece. Já rolou algumas lives sobre isso, né? Sobre como que, sem acreditar no sobrenatural, eu atinjo um alvo que está lá do outro lado do mundo. Aí você vai e coloca uma coisa chamada teoria do caos. Né? Qualquer tipo de mudança que você fizer vai criar uma cadeia de reações. Né? Então, assim, qualquer mudança, tudo que a gente faz, gente, de forma consciente, né? Quando a gente não está apenas reagindo ao universo, né? Quando a gente não está mais sendo apenas esse construto biológico social relativo, tudo que a gente faz de forma consciente gera uma cadeia de reações. Isso que eu rolei. E essa cadeia de reações, você sabe, né? O bater de asa aqui, mano, gera um tufão lá do outro lado. Então é por aí que vai. Nessa cadeia social mesmo. Bom dia, Rose. Dica para manter a mente fortalecida: meditação. Essa é a melhor forma, mas existem diversas outras. Né? Você pode utilizar símbolos mágicos para isso. Né? Sejam céus astrais, sigilos, tatuar, qualquer coisa, né? Para você se manter no controle da sua mente. Mas o principal é a meditação. Meditar todo dia até controlar sua própria mente. Porque depois que você consegue ter um controle bacana sobre a sua própria mente, mano, nossa, você vai ver. Você fica, assim, tranquilo para tudo. É muito doido. Sobre o sobrenatural, como ficam quem já viu uma entidade, algo da mente ou entidade mesmo? Ué, tanto faz, eu já vi, mas não acredito no sobrenatural. Então, assim, para mim, é uma projeção da minha mente. O que não quer dizer que não seja real. Né? Porque as pessoas têm muito dessa onda de, mas é real ou não é? Mano, se você experienciou isso, é real para você. É real na sua mente, no seu universo mental. Mas não é porque é real na sua mente que é algo sobrenatural ou que vai ser, né, real para as outras pessoas. Porque se fosse, né, todo mundo acreditava, né, na mesma coisa. E você sabe que não é bem assim. Cada um acredita num universo sobrenatural completamente diferente do outro. Então é isso, gente. Povo lindo no coração. Uma horinha bem de boinha. Lembrando aí, controlem o seu mecanismo de crença. Foi uma live muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Eu curti. Estejam todos protegidos, caminhos abertos, prósperos e abençoados, lindos e lindas do meu coração.